Olá, queridos, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordovini e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teologia pentecostal e hoje falando sobre a angelologia, que é o tratado acerca dos anjos, é o estudo, a doutrina sobre seres angelicais. Embora seja um estudo cativante, é também um dos mais difíceis da teologia sistemática. O próprio Karl Barth, teólogo protestante suíço liberal, que escreveu um extenso tratado sobre o assunto em apreço, em sua obra A Igreja Dogmática, ele descreve o tópico dos anjos como o mais notável e difícil de todos. E vamos direto, Vamos ser diretos. O perigo oculto dos anjos, ou aos anjos. O interesse por anjos em nosso tempo ocupa páginas de revistas internacionais mais lidas do mundo, bem como best-selling da literatura mundial. A revista americana Time, na edição 27 de dezembro de 93, na página 58, em sua reportagem de capa, está escrito: se existe algo semelhante a uma ideia universalmente aceita, comum a diversas culturas através dos séculos, a crença nos anjos, que é a mais próxima disso. Essa citada revista semanal chegou a destacar que dentre os 10 livros mais lidos do segmento religioso, 5 versavam sobre anjos. Desde a década de 1960, fenômeno hoje conhecido como a onda mística vem crescendo. Primeiro, como um movimento de contracultura, contestando os valores materialistas estabelecidos e depois como uma busca pelo verdadeiro significado da existência humana. Influenciado pelas falsas filosofias e religiões orientais, este movimento cresceu em todo o mundo. Há uma mensagem de alerta da palavra de Deus quanto aos espíritos enganadores, para a qual devemos sempre atentar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Infelizmente, o mundo deliberadamente ignora os tratados teológicos de escritores compromissados com a palavra de Deus acerca dos anjos. O assunto vem sendo tratado por pessoas sem autoridade para tal. Será que aqueles que afirmam conhecer tão bem o mundo angelical possuem bases bíblicas e teológicas ortodoxas sobre os anjos? Vale salientar que a falta de informação correta sobre anjos deve ser a má informação cristã de muitos, como também o desconhecimento da extensa doutrina bíblica acerca dos anjos. Pois então, quem são os anjos? Em hebraico a palavra anjo, malakah, em grego ângelos, no grego clássico. O termo tinha o significado de mensageiro, razão pela qual os tradutores da Septuaginta utilizaram a palavra para verter o hebraico Mal-Ekar ou Mal-Arka, cujo significado primário era o mesmo. De forma latina, ângelos, provém o termo português anjo do século XV, procedido de uma forma arcaica angelologia, tratado sobre os anjos na linguagem teológica. Ângelos é usado poucas vezes no Novo Testamento para mensageiros humanos. Na maioria das vezes a palavra refere-se a mensageiros de Deus que habitam no céu.
e assistem em sua presença. Os anjos são, pois, segundo as Escrituras, uma ordem de seres sobrenaturais ou celestiais, cuja atividade é adorar a Deus e também servirem como mensageiros de Deus a favor do povo de Deus, segundo Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14. A existência dos anjos, a Bíblia revela a presença dos anjos desde o início, no seu livro de Gênesis. Havia nos tempos do Novo Testamento, entre os judeus, alguns que não acreditavam na existência dos anjos, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Da mesma forma, nos dias hojenos, há muitas pessoas que não somente duvidam, mas negam a existência dos anjos, principalmente o anjo decaído que estão sobre o domínio, que é o próprio Satanás. Os anjos foram criados por Deus por razões, e é bem interessante salientar que eles não são eternos, porque foram criados. Colossenses capítulo 1, verso 16 vai afirmar isso. A Bíblia, com clareza, é bem clara, em Colossenses, que Jesus Cristo é o Criador dos anjos. E também outros termos, usados para seres angelicais como querubins, serafins, espíritos ministradores, sentinelas, filho de Deus, carro de Deus, santos, estrela alva, tronos, potestades, dominadores, autoridades, exército do céu, coro celestial e milagres. Alguns eruditos incluem os 24 anciões e os 4 seres viventes de Apocalipse capítulo 4, entre os seres angelicais. A época da criação dos anjos. Antes da criação do mundo, nada existia a não ser o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo divino é antes de todas as coisas que subsistem por Ele. Após o 6º dia da criação, nenhuma nova criatura será revelada nas Escrituras. Assim, os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Não há como, de forma precisa, a época exata em que os anjos foram criados por Deus. Mas possivelmente isso deu antes da criação do mundo. Tudo leva a crer que eles já existiam antes da fundação da terra e da criação do homem. A natureza dos anjos. Eles são criaturas, pelo fator de terem sido criados por Deus. Os anjos não consistem meramente de força física ou morais, mas são seres espirituais, reais e distintos. São incorpóreos fisicamente, à luz de Hebreus capítulo 1, verso 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só que interessante. Então, além de serem criaturas, são espíritos corpóreos, queridos. São numerosos. A Bíblia Sagrada mostra que os anjos são inumeráveis. A palavra de Deus sempre se refere a eles como sendo multidões. São do Dr. Arnold Clemens Gabriel essas palavras. Tão vasto é o número deles, somente o sabe aquele cujo nome é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. São seres também dotados de personalidade e inteligência. Os anjos são seres pessoais, e o que se desprende da leitura de Lucas 1,19, que diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. O texto mostra claramente que esse anjo tinha plena consciência da sua existência e da sua personalidade. São poderosos, os anjos têm
elevado poder, conforme a palavra de Davi. Bendizei o Senhor, vos anjos seus, poderosos em força, que cumpre as suas ordens. E vamos encerrar aqui com a categoria dos anjos, tá? Da tradição pós-bíblica popular e também da rabínica entre os judeus e dos comentários da patrística, surge ideias constantes quanto à hierarquia entre os anjos. Falam-se de 9 grupos, resultado das 5 classes citadas pelo apóstolo Paulo: principados, poder, potestades, domínio e trono, e mais os anjos arcanjos, querubins e serafins. Segundo a tradição, foi Cirilo de Jerusalém o primeiro a introduzir essa concepção da angiologia na teologia cristã do Oriente, seguindo no Ocidente por Gregório Magno. É um vasto assunto a angiologia. Eu te convido a se aprofundar mais, a estudar mais. Estamos dando aqui os pontos principais que precisamos saber, tá bom? Mas que estamos dando também o resumo do resumo. Mas você, se gostou desse pequeno estudo, essa pequena aula, você pode se aprofundar com o passar, né, de estudos voltados para angelologia, tá bom? Desejo a todos um excelente dia, que Deus vos abençoe. Até a próxima.